Hoje eu converso com Kelly Pacheco, minha amiga e professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa e grande pesquisadora da obra de Lima Barreto. Dentre suas pesquisas mais recentes, destaca-se a organização do livro Comunidade Errante, Ensaios de Literatura e Exílio, publicado recentemente pela editora Texto e Contexto. Nesse livro, a Kelly também colabora com um capítulo, um belo capítulo, que faz reflexão sobre Lima Barreto e a questão do exílio, que será a temática da nossa conversa de hoje. Kelly, bem-vinda. Gostaria que você nos contasse um pouquinho como que foi a sua experiência de trabalhar com Lima Barreto, como que se deu o seu primeiro contato? Muito obrigada, Nena. Eu queria primeiro agradecer teu convite e comentar sobre esse autor que é tão importante na minha formação, na minha vida, né? É um autor que me acompanha já há alguns anos. Então, o primeiro contato que eu tive com a obra de Lima Barreto foi na escola, né? Eu não lembro exatamente se foi no final do ensino fundamental ou no início do ensino médio, mas eu tive um contato primeiro com O Triste Fim de Policarpo Quaresma e aquela personagem do Policarpo, aquele grande leitor, né? E a frustração dele em não ver a aplicabilidade do que ele lia nos livros na vida. Isso me marcou bastante, assim, uma frustração da personagem, né? E aquela busca incessante de encontrar o que ele via nos livros na vida, no entorno, no país, no próprio país, né? Mas eu não digo que eu gostei, que eu tive uma paixão por essa leitura, não, foi desafiante, né? E já na graduação em letras, eu tive um segundo encontro com esse mesmo livro, né? Já um pouco mais amadurecida, e foi nesse momento foi quando me despertou uma vontade de estudar mais profundamente o Lima Barreto, né? E nessa ocasião, eu fazia parte de um grupo de estudantes da graduação, a gente tinha que produzir pesquisas também, né? E eu busquei, então, um professor para me orientar, naquela ocasião, um professor que eu admirava e gostava em sala, né? E então eu comecei a fazer a pesquisa na obra dele. O primeiro encontro, né, o primeiro enfoque de estudo foi a questão do migrante. Certo. Então eu pensei no imigrante, né, a representação do imigrante na literatura do Lima Barreto. Mas esse foi o meu encontro, um primeiro não tão apaixonado, mas um segundo já mais interessada e curiosa, né? E voltada para a pesquisa de fato, né? Sim. Kelly, desculpa a minha voz. Ainda hoje, para você é um desafio ler o Lima Barreto? Você considera a leitura um desafio? Sim. Eu acredito que a leitura do Lima Barreto ela se dá em camadas, né? Para mim, pelo menos, eu sempre volto aos mesmos textos e vejo novos pontos luminosos, né? Como essa última leitura que eu realizei de um conto dele, né? Que eu percebo camadas de montagem na narrativa que até então eu tinha já percebido, mas não refletido conceitualmente sobre esse aspecto, né? Então é um autor que merece leituras e releituras, eu acredito. Sim. Por falar no seu artigo, eu gostei muito da sua escolha, principalmente essa relação que você faz desse conto, né? Dentes Negros e Cabelos Azuis, que é tão pouco conhecido do Lima Barreto, né? E você traz à tona teóricos contemporâneos, né? Como Massimo Cacciari, Primo Levi, Eduardo Said, Giorgio Agamben, Derrida e Jacques Rancière e tantos outros. Para mim foi muito instigante, né, ver como você conseguiu, como que você traz à tona
uma temática tão importante, né? E com um material tão rico e tão diverso, né? Uhum. A questão de, né, ler o passado com os olhos do presente, me parece aí, Sim, né? justamente. Então, eu acho que são temas Sim, que você vai tocando delicadamente, mas que estão presentes, né? Então, tanto na escolha teórica, que você faz essa montagem fundamentando, né, um Lima Barreto desconhecido, né? sim, Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essas escolhas teóricas e depois a sim, gente entra um pouquinho no conto para né, para quem não conhece também conhecer um pouquinho mais. sim. A questão das escolhas teóricas, do enfoque teórico, ela vem bastante inspirada por um autor que eu admiro muito, né, um pensador, que é o Walter Benjamin, que solicita aos pesquisadores, né, aos estudantes, a quem se dedica ao passado, que se olhe esse passado com as ferramentas, o instrumental do presente, né? Então é nesse chamamento, vamos pensar assim, do Benjamin, que eu procuro reler Lima Barreto, né? Então a minha releitura do Lima Barreto desde o mestrado, ela vem sempre com essa teoria, com esse olhar, com esses pensadores do pós-estruturalismo francês, né? E até porque o Lima Barreto também era um autor bastante conectado ao pensamento francês, né? A gente não pode esquecer que o Lima Barreto ele lia muito revistas da época dele, internacionais, né? Eles chegavam até a casa dele, né? Então ele era um leitor da Revue du Monde, por exemplo, né? Um dos primeiros leitores de Nietzsche no Brasil, o que fala é toda essa tradição crítica da obra do Lima Barreto, né? E bastante conectado ao pensamento do seu presente também, né? Para ler o seu país. E ler o seu país não só como um sintoma, não só como não bem um sintoma, né? Mas também como um sintoma de histórias passadas, a questão da escravidão, né? Os temas, nossos temas sociais que ainda estão à flor da pele, né? Então, Lima Barreto, ele mesmo, como estudioso, né, que era do seu tempo, tinha esse exercício, né? Ele lia autores do seu presente, pensadores da sua época, e articulava suas narrativas, a sua obra, a partir do tempo dele, né? Do tempo da sua vida, do seu entorno. Sim, sim. É, pensando nessa questão, então, da leitura como um procedimento de montagem, né? Sim, Porque você também faz, né, você acabou de explicitar a importância do Benjamin, né, esse grande teórico da modernidade que vai, né, trabalhar com a montagem de tempos, com a exato. montagem de imagens díspares, né? Sim, E você faz isso, né, nesse artigo, né, que eu sim, gostei muito da estrutura, Kelly. Até eu vou ler a estrutura do capítulo, né? O título é A Literatura e a Dicção do Exílio, né, que está no livro Comunidade Errante, Ensaios de Literatura e Exílio. A estrutura do capítulo é a seguinte: dicção em exílio e testemunho, dicção em exílio, um arte novista, e a dicção em exílio e as novas vozes. uhum, E chega num ponto que você realmente toca na questão da montagem. uhum, Quando você vai falar da questão da arte nouveau e da uhum, questão do realismo. sim, Se você puder apresentar um pouquinho do conto e daí sim, relacionar com essa questão da montagem, né, essa sim, performance que você também vai trabalhar, né, com a questão da encenação, uma montagem enquanto encenação, né? E me lembrou muito do teatro do Brecht, né? sim, Então, eu fiquei pensando o tempo todo, mas quando você falou, assim, está aqui, né? Tá aqui a encenação,
nessa montagem é Brecht, né? Sim, ótimo, né? Então, a questão do conto, né? Falando um pouco sobre esse conto, que é um conto ainda muito pouco conhecido. Então, o Lima Barreto ele tem alguns contos que são bastante lidos, né? Como O Homem que Sabia Javanês, né? Uhum. São contos que sempre estão nessas coletâneas que apresentam o autor, né? Mas o Dentes Negros e Cabelos Azuis ele quase não aparece, né? E é um conto publicado que foi publicado postumamente, como eu explico no texto, né? E a primeira crítica que eu encontrei que se dedica, faz alguma leitura sobre esse conto é a Beatriz Rezende, né? Então a Beatriz Rezende no livro, agora eu não me recordo o título, ele está na bibliografia, né? Mas no seu livro que é Frutos de Pesquisa, né? Se não me engano, é Rio de Janeiro em Fragmentos, né? Lima Barreto e Rio de Janeiro em Fragmentos. A Beatriz Rezende, ela então vai fazer, né, essa leitura, ele aparece logo no início da obra dela, durante, não sei se agora, atualmente ela está esgotada ainda, né? Mas ela ficou esgotada por muito tempo e é uma obra rara, difícil de encontrar, da crítica do Lima Barreto, né? E se trata, então, desse texto pouco conhecido, ativas, isso não é uma novidade no caso do Lima Barreto, né? Ele cria essas camadas narrativas também nos romances, né? Por exemplo, no Vida e Morte de Gonzaga de Sá, sempre tem uma apresentação, né? Alguém que valida aquela voz que vai narrar, e depois o narrador entra. Então, isso já está presente em outras obras do Lima Barreto, né? E esse conto ele tem 3 camadas narrativas, né? São 2 narradores, mas em 3 camadas narrativas, né? Primeiro, uma espécie de introdução para aquele acontecimento, para a entrada naquele ambiente, né, e daquela personagem. Segundo, a entrada desse narrador na casa dessa personagem. E terceiro, a apresentação do conto dessa personagem, que é a personagem que tem os dentes negros e cabelos azuis, que se chama Gabriel, né? Então, Gabriel aparece já escrito, né, em forma de texto literário, que ele mesmo apresenta e lê a esse narrador, né? Então, tem essa estrutura em camadas narrativas, mas essa montagem, ela significa, né? A montagem, ela sempre revela, no meu ponto de vista, as relações também de poder, né, entre a personagem e o modo como as personagens e o modo como elas aparecem também, né? A posição do seu aparecimento, né? Então, não é apenas uma leitura que a gente faz, a gente pensa nas camadas, né? na forma como elas aparecem, né? E como elas aparecem também, né? Então, esse conto, ele fala dessa personagem narradora que valida, né? Que valida a voz do Gabriel, ele dá validade àquele texto, né? Ele diz, eu o conheço, ele traz a biografia dele, depois ele entra na casa do Gabriel, e o Gabriel, então, revela esse acontecimento na vida dele, né? O Gabriel, ele tem características físicas que não são um padrão, né? Ele é um ser exilado, né? No seu próprio, a partir né, do seu próprio corpo, ele é colocado o tempo todo como diferente, né? E ele, então, numa certa noite, um assaltante o aborda na rua, sem ver, né? Ele estava na sombra, né? Sem o ver, mas quando esse assaltante o vê, tem uma reação de medo e depois de pena, né? E deseja e acaba não o assaltando por conta disso, né? E nessa cena que tem um traço cômico, mas é trágico, né? Trágico, espanto, né? O espanto. Exato. A personagem vê que nem nesse momento ele tem uma normalidade, né? Ele é tratado com uma certa normalidade nesse acontecimento, que é um acontecimento terrível na vida de qualquer pessoa, né?
Então, nesse confronto, o Gabriel ele se explode, né? Ele explode em linguagem ali, né? Ele expressa para esse gatuno espanhol, que era um estrangeiro também, que ele não tem certeza se ele vai ser compreendido, né? Na totalidade do sentido, porque era um estrangeiro, né? Ele explode uma verborragia expressando a dor dele, a dor da sua existência, né? Então, e essa existência nesse corpo diferente, nesse corpo. E o tema do corpo me parece que é um tema muito forte, claro, desde o título, né? E o tema da questão, claro, que está ali, realçada. Daí, nesse sentido, tem um traço que compactua com a arte nouveau, que era a arte da época do Lima Barreto, né? Isso eu explico também no texto. Então, ele realça uma estrutura, né? Que é uma estrutura da sociedade brasileira. Ele cria uma personagem totalmente estranha e diferente para esgarçar também esses sentidos, né, que estão na sociedade brasileira. Pensando a questão dessa imagem, né, desse espanto, talvez a gente pudesse pensar um pouco a relação do existencialismo. Você acha? Eu pensei, quem sabe, na questão do expressionismo até, né? O expressionismo Sim, trabalha também, muito com essa, né? porque, na verdade, quando há aquela cena do assalto, a gente imagina um ser totalmente diferente, porque ele vai descrevendo em detalhes, né, quem que ele estaria lendo nesse momento, né? A Belle Époque, mas a Belle Époque ela já está fugindo, né? Esse conto, quando você fala do expressionismo, quem que a gente poderia pensar do expressionismo? Que autores mesmo literários, né? Não sei, mas estou pensando agora também, né? Porque eu também né, porque eu acredito que isso tem esse encontro do assaltante com ele, e quando só, né, vem a questão do espanto, e é quando, justamente nesse momento, que ele expressa, né, ele expressa toda a dor da sua existência, né. E depois eu não pensei tanto nesse encontro, nessa figura do espanto, né. Eu não pensei muito nisso e pensei um pouco mais nesse artigo na montagem, como você ressaltou na tua questão, né? Sim. Na montagem e na relação disso com um zeitgeist, né? Um espírito da época do Lima Barreto, né? Então ele viveu a Belle Époque, né, como você bem ressaltou, e a arte nouveau, essa presença da arte nouveau no Rio de Janeiro, né, também. E isso estava nos desenhos, nas revistas em que ele publicava, né, na estética da época dele, né. Isso eu falo um pouco no artigo, explico um pouco mais com fontes, né. Sim. Mas a questão do expressionismo não foi agora surgiu, né? Quando você me falou você ressaltou na tua leitura esse encontro do espanto, é um outro ponto que eu teria que me dedicar também, outro né? texto, Dá um outro texto, exatamente. Mas como eu comentei, o Lima Barreto ele leu muito Machado de Assis, né? Apesar de ele não reconhecer tanto e não falar do Machado na obra dele, né? Foi esse outro escritor negro que o antecedeu, né? O Lima Barreto, quando ele faleceu, ele tinha a obra completa do Machado de Assis na sua casa, né?
Esse quem fala é o Francisco de Assis Barbosa, que foi um grande biógrafo da obra dele, e que também inspira o livro da Lilian Schwartz, o mais recente dela, sobre o Lima Barreto, né, que é a biografia do Lima Barreto. Mas, então, um grande leitor do Machado, leitor de uma série de autores franceses também, o Flaubert, né, a gente percebe muito a presença do bovarismo nas personagens do Lima Barreto, como um leitor da literatura brasileira, né, do seu tempo e dos seus antecessores, como Machado de Assis, e o Lima Barreto também como um leitor de escritor de autores franceses, que eu cito Flaubert, né. Então, a Madame Bovary, por exemplo, é a questão do bovarismo, que é essa frustração entre, né, o que eu leio nos livros e a realidade, porque a Madame Bovary, ela é isso, né, ela é uma leitora de romances românticos, mas ela vive um tempo do realismo, né? Ela se casa-se com um médico, né? O médico é o quê, né? O saber científico, né? E esse homem, ele é um homem que não a surpreende, né? Um homem científico, um homem racional, um homem, né? E ela, então, vai buscar outros homens que lhe tragam a emoção do romantismo, né? Das paixões românticas, né? Da entrega romântica. E ela se frustra porque ela não encontra isso, né? Então é isso que é o chamado bovarismo, né? E o Lima Barreto ele também carrega essa figura do bovarismo para suas personagens. No caso do Policarpo Quaresma, é um homem que lê sobre o Brasil muito e depois vai aplicar aquilo que ele lia nos livros, o que é o Brasil, e ele não encontra, ele se frustra o tempo todo, ele tenta, ele tem projetos, né? Se ele lê, né, nesta terra, aqui o que se planta tudo dá, né? Que agora que vem de uma carta dessas do descobrimento, do período do descobrimento, né? Ele, agora eu não lembro exatamente qual, que a gente leu uma série de cartas, mas eu acho que é de Caminha, né? A carta de Caminha. Sim. E ele chega e se frustra, né? Posteriormente ele compra uma fazenda, ele tenta plantar, as saúvas atacam. Tem até o famoso texto do Silviano Santiago, que se chama Uma Ferroada no Peito do Pé, que ele diz que o Lima Barreto é o primeiro escritor a apontar para ela, né? Um texto ainda bem interessante do Silviano Santiago. A presença do bovarismo na literatura do Lima Barreto, como eu estava comentando, ela se dá em vários personagens, né? Temos a Policarpo Quaresma, no Vida e Morte de Gonzaga de Sá também. São todas personagens bastante intelectualizadas, leitoras, né? E o Lima Barreto aponta muito para estratégias, métodos que possivelmente ele também aplicava na sua vida de leitura. Por exemplo, no Vida e Morte de Gonzaga de Sá, há uma passagem que o Gonzaga de Sá, conversando com a personagem narradora, ele comenta que ele gostava muito de ler revistas acadêmicas do interior do Brasil, de artigos que ninguém... e ele vai citando um prefácio, não um prefácio, um sumário de uma revista de Cascadura, de uma cidadezinha do interior do interior de algum estado brasileiro, e vai citando e passando um método, ensinando um método, né, de aceder a um conhecimento para o narrador, né. Mas então, nesse conto que eu trabalho especificamente nesse artigo do livro que a Nena, que nós estamos conversando aqui, que a Nena citou, né, tem a presença também de um autor, de um poeta, que é o Baudelaire, né? Então a personagem, o Gabriel, ele se põe lendo o Baudelaire, né? Num determinado trecho. E é citado essa tradução do Baudelaire, né? Ele aparece, na verdade, no original em francês, um excerto do poema Elevação, né? Que eu até trago a tradução do Ivan Junqueira, para pensar o quanto está já presente em Lima Barreto, não em chave teórica, né, mas em prática artística, vamos pensar assim, né, na literatura, uma reflexão que aparece na obra do Silviano Santiago, né?
Então, nesse trecho que ele traz os 6 últimos versos de um poema faz parte de Flores do Mal, do Baudelaire, tem como temática esse poema o voo de um espírito peregrino que atravessa espaços e vai sempre mais além, né? E aqui eu cito uma passagem do poema: apesar do tédio e dos desgostos das penas que gravam com seu peso a vida dolorosa. Daí, ao final dessa passagem, o poema diz ainda, né, que é feliz aquele que tem o vigor de pairar, cito, sobre a vida e sem esforço entender a linguagem da flor e das coisas sem voz. Então, esse espírito que se eleva para além do terreno e consegue ver à distância as coisas sem voz, né? E o Gabriel, ele lê esse trecho e depois eles têm uma amargura depois de ler, né? Então ele percebe que o corpo dele, pela sua diferença, não permite os voos daquele poeta francês, né? Ele também, como esse homem que pensa e que reflete, que pondera, que é um poeta também, pois escreve, né? O Gabriel, né? E daí tem um trecho no Lima Barreto que o Gabriel, então, tem essa sensação de estar numa prisão, né? Esperava na prisão, no seu cárcere, que era o corpo, né? E para meu caso, diz o Gabriel, não é só de espírito que vive o homem. Então ele percebe ali, né, nesse contexto dele, brasileiro, que aquele significante europeu não tem o mesmo efeito em contexto periférico, que é o que nos ensina o Silviano Santiago naquele texto, né, que nós professoras conhecemos bem de literatura, né, que é o entrelugar do discurso latino-americano. Então, no contexto brasileiro, esse signo, né, esse significante, ele alcança uma outra dimensão, torna-se um símbolo político. E essa é uma lição que teoricamente, mais tarde, que é um texto da década de 70, do Silviano, se eu não me engano, isso aparece como uma reflexão teórica e já estava presente em chave literária na obra do Lima Barreto, essa reflexão. Então, a percepção de que aquele texto francês aqui ganha outro significado, que é o que o Lima Barreto acaba fazendo com a Madame Bovary, com essa ideia do bovarismo, né? Ele também adapta esse novo... Então, era um espírito, um homem muito presente no seu contexto. Ele percebia as diferenças não readaptava, mas transcriava, né, a partir dessas leituras que ele produzia, que ele efetivava, da literatura francesa, da literatura europeia como um todo. Né? Kelly, desculpa pela minha voz. A sua leitura é uma leitura bela e erudita, muito erudita, né? Eu sempre fico feliz em ler os teus artigos, os teus capítulos de livro, né? E para mim é sempre muito bom ouvi-la também. E agora, você falando, né, começando a sua fala, né, apresentando que é um autor que vem da escola, eu achei isso muito interessante, né, porque você mostra um lado da escola, né, que muitas vezes as pessoas acabam se esquecendo, né? Então, isso eu achei muito interessante, né? Você lembrar e fazer questão de apresentar, ainda mais que nesse momento a gente acaba direcionando a fala geralmente para universitários, né? Pensando nesse universitário, mas também nesse universitário que já leu um pouco do Lima Barreto, qual que seria uma recomendação de leitura para alguém que conhece um pouco, mas não conhece muito do Lima Barreto, né?
e gostaria de adentrar um pouco mais nesse universo. Sim. Eu também te agradeço, Nena, pela ser sempre muito generosa comigo, pela tua acolhida, e você também é uma pesquisadora que muito me inspira, né? Eu leio bastante que essa ideia minha de pensar a montagem vem muito inspirada pela leitura do teu trabalho, lendo Valence, também isso me fez me voltar para o Lima Barreto e repensar a produção do Lima Barreto, que é um processo que eu tenho feito mais recentemente, né? E em relação à sua questão e o tema da escola, que foi o que eu mencionei no início da minha fala, o quanto é meu primeiro contato na escola, em torno da presença da literatura, desses livros mais complicados e difíceis, no seio escolar, se o professor deve ou não, né, no âmbito escolar, sim, se o professor deve ou não trazer, mas vejam, né, eu tive esse contato, eu falo isso muito para os meus alunos, né, um pouco frustrado, um pouco difícil de leitura do Lima Barreto, mas me deixou uma semente que posteriormente eu fui explorar já numa graduação em letras, e isso se tornou minha pesquisa de mestrado, de doutorado, quando eu trabalhei o Lima Barreto em comparação com um autor argentino, que é o Roberto Arte, né? E segue na minha pesquisa, na minha vida, essa leitura e releitura, como eu tenho falado. Mas sobre esse texto que eu indicaria para um estudante de graduação, algum interessado, não só na área de letras, mas um interessado na obra do Lima Barreto em geral, né, um estudante de medicina, seria muito interessante que lesse também, estudante de direito, né? Eu indicaria, é difícil para mim, porque eu acho que todos são importantes, o Osman Lins fala que existe no Lima Barreto a chamada Trilogia do Silêncio. Osman Lins é um grande autor também brasileiro, leitor do Lima Barreto, a tese dele é sobre Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, que é um romance que eu também sempre retorno, muito pouco lido ainda, acredito. Nós conhecemos mais o Triste Fim de Policarpo Quaresma, dessa trilogia, e Recordações do Escrivão Isaías Caminha, mas o Vida e Morte ele traz um procedimento bastante conectado a uma experimentação, uma ideia de experimentação e um romance em aberto, não é um romance que tem uma estrutura de clímax ou que tem um enredo fechado. Ele está em aberto, é um caminhar de duas personagens refletindo sobre a vida à medida que acontecimentos vão surgindo na cena. Então é um romance muito vivo, orgânico, quase vegetal, vamos pensar assim, do Lima Barreto. Né? Sim, e eu acho que esse é um romance que a gente precisa ler mais. Eu trago ele para minhas disciplinas, quando eu tenho a oportunidade de lecionar, né? Na UEPG os alunos conhecem um pouco mais por conta disso também, mas eu acredito que esse seria um romance que eu indicaria. E o Cemitério dos Vivos também é um outro grande exercício dele não acabado, inacabado, né? Que traz primeiro um diário da sua vivência no hospício e esse processo de ficcionalização do diário. Olha que interessante, né? Ele cria uma personagem no hospício e essa personagem vivendo acontecimentos no hospício. E é um romance muito impactante pelo testemunho que ele também carrega. Né? Mas, em primeiro lugar, eu acho que eu penso como inovação, não como inovação, mas como exercício de escrita literária um pouco fora da época, que escapa, que até tem um aspecto inovador para a época, é o Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Que bom, Kelly. Muito obrigada. Vamos conversar outras vezes. Espero que eu tenha um pouco mais de voz. Tá? E
Te agradeço muito mais uma vez. E foi ótimo te ouvir. Lembrando também, sim, e só lembrando algo que recentemente até foi uma aluna que me chamou a atenção, é o quanto o Lima Barreto é lido criticamente por mulheres. Né? A maioria das leitoras críticas do Lima Barreto são mulheres. Né? Então, a Lilian Schwartz, que tem um trabalho recente, a Beatriz Rezende, que é uma grande pesquisadora, e tem uma série de outras pesquisadoras da obra do Lima que vocês, né, que quem quiser faz parte da minha bibliografia também, né? Carmen Lúcia Negreiros e outras, a Maria Zilda Cury. Claro, temos Osman Lins, temos também autores muito pesquisadores críticos muito interessantes da obra dele. Mas ele atrai esse olhar feminino também na obra, né? Mas isso torna muito interessante, né? Eu acho. Sim. Que interessante. Talvez a gente marque um outro dia para conversar sobre esse olhar feminino. Sim, as críticas. Sim, como que essas mulheres leem o Lima Barreto. Acho que seria uma ótima temática. Né? Kelly, um grande beijo. Muito obrigada, Nena. Espero Vamos ver logo. Sim. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário e até breve.